Olá, boa noite, prezados, prezadas. Começando agora, 19 horas 30 minutos, a nossa live semanal de filosofia. É isso aí. Alan, boa noite. Brenda, Gabriel, Guilherme, Ellen, Luana, Natália, Stephanie, Suelen, Wellen. É isso aí. Mais um dia na luta. Tamo junto, gente. Mais um dia, ou talvez menos um, né? Dependendo do ponto de vista filosófico. Faço votos que todos estejam muito bem. Entramos agora uma semana muito dura da pandemia, infelizmente, no Brasil, né? No resto do mundo, os números já estão em declínio, mas aqui no Brasil a situação está muito difícil. Então, faço votos que todos estejam muito bem. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com os senhores para mostrar o material da aula de hoje. Vamos lá. Bom, hoje a gente começa a falar, hoje e na próxima aula, nós vamos falar de um autor que eu gosto muito. Na verdade, nós vamos falar dos conceitos do autor, né? Como com as demais disciplinas, a gente se concentra nos conceitos e não nos autores, mas esse, em especial, é um autor muito importante, um autor mais contemporâneo, dentre os autores que a gente vai trabalhar, é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele já faleceu, ele foi a vida inteira professor na França, no École de Sociologie do Collège de France, uma das escolas mais importantes do planeta na área de ciências sociais, e ao longo, né, de uma carreira muito prolífera, ele desenvolveu, enfim, o que para mim é talvez a teoria social mais complexa de todas, né? Ele teve um intuito de, na verdade, desenvolver uma espécie de uma teoria de tudo, né? E hoje a gente vai falar de um conceito, na verdade, dois conceitos centrais dentro da leitura de Pierre Bourdieu, que é o conceito de campo e um conceito de hábitos. Geralmente, quando as turmas, que nós estamos falando aqui de turmas em períodos iniciais, mas se são turmas mais adiantadas e que já lidaram com Pierre Bourdieu, geralmente quando eu falo de Pierre Bourdieu, o cara já fica de cabelo de pé, talvez pela forma, né, que escolheu estudar. Então, hoje, assim como eu fiz com os demais temas, eu vou tentar apresentar da maneira mais clara possível, da maneira mais fácil possível, ou seja, vocês não vão ter que se preocupar em interpretar um texto do Pierre Bourdieu, que é um cara que escreve de uma maneira extremamente difícil, né? Mesmo eu que sou iniciado, né, já sou pós-doutor, né, na área, confesso que não é simples, né? Mas hoje eu vou trazer da maneira mais simples possível e, sobretudo, debruçado em exemplos, né? Eu acho que a melhor forma da gente entender a teoria é partindo da realidade. Eu sempre costumo dizer que a teoria esvaziada de realidade, ela não tem sentido nem tampouco serventia alguma. Então, hoje a gente vai falar do conceito de campo e hábitos de Pierre Bourdieu, que basicamente vai mostrar o seguinte, que a sociedade humana, né, que as sociedades humanas, elas são compostas por vários setores diferentes, e esses setores, eles vão se distinguir entre si, mas em comum, todo o setor da sociedade é um setor de competição. Ou seja, aqui, por exemplo, nós estamos numa sala com vários alunos de maneira geral, né, uma sala de administração e ciências contábeis, mas de alguma forma, todos aqui são competidores, né? Por exemplo, deixa eu ver alguém aqui da turma, como, por exemplo, o Guilherme pode se tornar o melhor administrador do planeta se a Luana se tornar melhor administrador do planeta no lugar dele. Ou seja, não existe, né, como ocupar esses dois espaços, né? Como já diria já
Einstein, né? Dois corpos, Newton, na verdade, né? Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. E o que nós fazemos o tempo todo, de maneira consciente ou inconsciente, em todas as nossas ações, segundo Bourdieu, é competir com outras pessoas, competir para ocupar o lugar das outras pessoas e, sobretudo, para obter os diversos tipos de capitais, né, que estão involucrados em cada um dos campos. Mas o capital, os capitais, nesse caso, é um papo para a aula seguinte, ok? Aqui, gente, em material de estudo, como de praxe, deixei um videozinho curto, 10 minutos, sintetizando toda a aula de hoje. Então, como eu sempre peço, quando terminarmos a aula, antes de responder a nossa questão de frequência, né, que é uma questão que vai se debruçar sobretudo em relação a esse conceito de campo e hábitos, eu peço que vejam, né, o nosso vídeo de YouTube, que ele é uma grande síntese, principalmente para vocês conseguirem internalizar, né, de maneira mais eficiente esses conteúdos de maneira geral. Deixa eu cortar para mim, porque eu não quero ficar olhando esse slide, muito chato. Então, primeiro, a gente pode dizer, principalmente aqui no Ocidente, que as sociedades humanas, elas são muito variadas e, de maneira geral, como já dito desde a primeira aula, os seres humanos, eles são animais sociais, ou seja, nós estamos sempre interagindo com outras pessoas. Nada nos importa tanto, inclusive, que outras pessoas. Tanto é, se a gente pensar, o que vai fazer mais sucesso nas coisas dentro de um universo gigante de possibilidades que a gente tem de informação na internet. Informação sobre outras pessoas, né? Se a gente pegar hoje as redes que mais fazem sucesso no Brasil, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dentre outras, em comum são redes movimentadas por seres humanos para falar sobre seres humanos. Enfim, isso diz muito sobre a gente, né? Nós somos animais sociais, animais competitivos, que estamos tentando o tempo todo buscar informações sobre outros indivíduos, a fim de melhor nos sairmos nas competições de maneira geral. Gente, no começo, agora, eu peço um pouco de paciência, porque eu creio que talvez, né, vai parecer difícil, mas ao longo da aula eu creio que vai ficar mais fácil. E um outro ponto, gente, surgir qualquer dúvida, qualquer inquietude, a sala é de vocês. Vocês mandam aqui, o professor é só um facilitador. Então, por isso, gente, podem me interpelar a qualquer momento, nem precisa levantar a mão. Abre o microfone, já solta o verbo, que estamos junto, ok? Então, o primeiro ponto, vamos tentar definir o que é campo. A gente pode dizer, segundo Bourdieu, eu vou ler exatamente o resumo como eu fiz aqui. Um campo é um setor específico de atividade social. Então, não é o campo, ele é um local, uma arena de competição, mas ele não é um local geográfico, né? Ele é um local social. O que vai marcar um determinado campo é a atividade que é feito ali. A gente pode falar, por exemplo, do campo da arte. Se alguém aqui quiser ser artista hoje, quais são os campos de possibilidade? Você pode se tornar um pintor, você pode se tornar até um artista digital, você pode ser um músico, você pode ser um cantor, você pode ser um ator, você pode atuar no teatro, enfim, e é um campo específico, né? Concorda que se, por exemplo, eu, hoje, Thiago Pérez, decidi sair do meu campo acadêmico para me tornar um ator, enfim, beleza, eu acho que me falta, né? Mas eu vou ter que manejar uma série de talentos e, não obstante, eu vou ter que competir com outras pessoas que possivelmente são mais competitivas e vão criar barreiras, né, para minha entrada dentro desse campo. Um outro exemplo, o sistema educacional, né, para se tornar professor, para se tornar pesquisador, você entra numa arena de competição, ou ainda os meios de comunicação de massa, né, para você se tornar um jornalista, um apresentador de TV, um radialista, um youtuber, né, você está competindo com outros caras, né, o tempo todo. Ou ainda adentrar no mercado imobiliário, enfim, em cada um desses setores,
e aqui a gente pode dizer que esses setores eles são infinitos, ou seja, os seres humanos criam setores todos os dias. Os participantes eles estão ativos dentro, estão degladiando não no sentido real, né, de um batendo no outro, mas estão competindo por recursos, nesse caso capital, que é escasso, né, de quem procura obter os bens nesse domínio específico. Como vocês aqui, por exemplo, escolheram a profissão de administração e de contador, né, das ciências contábeis. A gente pode dizer que é um campo muito amplo, vocês podem atuar em vários pontos, mas para vocês obterem capital, obterem reconhecimento, obterem sucesso, vocês vão competir com outras pessoas extremamente competentes, né? Por que eu digo? Aliás, no campo da administração, mais ainda, eu digo para vocês que hoje está havendo uma migração de pessoas aqui para o Brasil, né? Pessoas não só com subformações, mas pessoas com formações muito arrojadas, e esses caras estão vindo, boa parte deles, para ocupar papéis dentro da administração, ou seja, para ocupar cargos diretivos, né, dentro de empresas de maneira geral. Então, esses caras estão vindo com 2, 3 idiomas dentro do currículo, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, com experiência internacional, etc, etc. Tem espaço para todo mundo? Tem, razoavelmente, né? Mas, de maneira geral, ninguém se coloca confortável em campo algum. Você está o tempo todo competindo. Aqui eu posso dar alguns exemplos, como, por exemplo, o campo da música. A gente pode dizer funk, rock, reggae, black metal, punk, música eletrônica. Cada um desses campos é um campo legítimo. Você tem artistas que constituem esse campo, você tem pessoas que vão ser consumidores dos produtos que saem desse campo, mas você tem que competir com outras pessoas, e dependendo da sua posição dentro do campo, vai diferenciar o acesso de capital que você vai ter. Por exemplo, suponha que eu hoje resolvo ser o MC Tiagão. Imagina, gente, ia ficar bom, hein? MC Tiagão. Tenho fama? Não. Sei cantar? Não. As músicas que eu vou fazer vão ser boas? Não. Logo, possivelmente eu vou perder na competição, porque já existe nesse campo, vocês podem me dizer aqui, eu não conheço muito bem os MCs, outras pessoas que vão ter mais know-how dentro desse campo, que já estão mais consagradas dentro desse campo, mas esse lugar não é para sempre. Quem está hoje super consagrado dentro de um campo, por exemplo, do campo da música, ele pode brevemente perder o seu lugar para uma outra pessoa, né? Um outro exemplo é o campo acadêmico, né? No Brasil, né, e no mundo de maneira geral, para você entrar no campo acadêmico, você tem que ter primeiro uma formação inicial em nível de graduação, podendo ser licenciatura para quem vai dar aula em escola, podendo ser bacharelado, que é o que vocês estão fazendo, para quem vai trabalhar com docência, pesquisa ou mercado de trabalho. Aí você tem que se especializar, não só a especialização lato sensu, né, que é aquela mais comum, o MBA, mas, sobretudo, a stricto sensu, né, que é o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Além disso, conta dentro desse diapasão as publicações que você tem dentro, né, dos periódicos científicos que são reconhecidos, a sua participação em congressos, e é uma competição. Hoje, por exemplo, eu sou, já faz 10 anos, né, que eu sou acadêmico, tenho pós-doutorado em Direito e atualmente eu estou pós-doutorando em Psicologia Social. De alguma forma, eu estou competindo com outras pessoas que têm teorias, às vezes, mais arrojadas que a minha, que descobrem coisas mais surpreendentes do que eu descubro. Enfim, o meu lugar, assim como o lugar de qualquer um nessa turma, está sempre em risco, né? Aliás, foi isso que a gente falou na aula anterior, né, sobre a sociedade de risco do Ulrich Beck. A gente pode dizer que o risco se estende também aos campos que a gente quer fazer parte. Um outro exemplo é o campo financeiro,
Quanta gente vocês não devem conhecer que sonha em ficar rico com o mercado financeiro? Aliás, desde que eu dou aula, semanalmente, agora a distância nem tanto, mas nas aulas presenciais era muito comum de chegar algum aluno com o celular me mostrando: olha, professor, descobri um investimento que eu vou colocar 25, que eu vou colocar, sei lá, 25 mil, e a cada semana eu consigo arrecadar 10% do valor, 10% de ganho. Mentira, fraude, né? Para né, se tornar bem sucedido no mercado financeiro, outros têm que perder, né? Um exemplo aqui são os dados, inclusive, da Bolsa de Valores no Brasil. De cada 6 pessoas que colocam dinheiro na Bolsa de Valores no Brasil, apenas uma, né, ganha dinheiro, e a gente não está falando de montanhas de dinheiro, é um dinheirinho orgânico, né, que se dá em cima de 5 pessoas que perdem, né, dinheiro. É um campo extremamente competitivo. Um outro exemplo de campo muito comum aqui no Brasil é o futebol, né? Quantas pessoas vocês não conhecem, né, que são pessoas brilhantes, né, que manda aluno que eu tenho que jogar bola, é incrível, sempre que a gente faz um churrasco. Aliás, gente, eu vou deixar aqui, ó, acho que o Guilherme vai pagar pra gente, mas quando a gente acabar a pandemia, vamos fazer o churrasco da turma. O que vocês acham, gente? Eu acho que é uma oportunidade importante para todo mundo se relacionar, se bem que eu já coloquei, né? Quando acabar a pandemia, sabe lá Deus, né? Quando isso vai acontecer, mas eu já deixo aqui o meu convite, né? Então, o futebol, por exemplo, quantas pessoas no Brasil não têm talento, né, para jogar? Inúmeras, né? Eu diria talvez 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, mas quantas chegam a um pódio, assim, a um patamar, como, por exemplo, do Neymar, do Cristiano Ronaldo, enfim, desses Lionel Messi, né, desses grandes caras, né? Aqui é a mesma coisa, né? Para um time, né, como, sei lá, Manchester United, enfim, esses grandes times, né, se destacar, para grandes jogadores se destacarem, né, tantos outros acabam ficando na berlinda, né? Um outro exemplo de algo que eu gosto também é o skate, né? Quantas pessoas, né, não andam, aliás, não parece, né, pelo físico, mas na minha adolescência eu andei bastante de skate, era algo que eu gostava bastante, pensei até em andar profissionalmente, mas me deparei com a dura realidade na época, né? Hoje eu acho que também não é diferente, de que no Brasil é extremamente difícil, né? Não tem patrocinador, não tinha, pelo menos patrocinador, não tinha quem ajuda. Então você se prepara, corre um campeonato e ganha um skate de presente, né? Ganha, sei lá, um shape, né? Uma porcaria dessa, né? Enfim. Então aqui, gente, vamos ter o conceito muito bem claro. Quando o Bourdieu fala a palavra campo, ele está falando, olha a denominação, setor específico de atividade social. Skate, música, mercado financeiro, academia, oficina de borracharia, enfim, qualquer uma dessas coisas, né, é um setor específico de atividade social. E para você entrar nesse setor, você está competindo. Agora, ó, a Sueli já disse que é ok, bora, super válido. Falou de churrasco, o pessoal curte. E quem quer pagar a Brenda, tem esse nome chique aqui, Peixer. A Brenda paga metade e eu levo, gente, no churrasco aqueles pescocinho e pezinho de galinha, sabe? Que aquilo lá é muito. Eu levo sal grosso, conseguiu ser pior do que eu, né? De levar o pezinho de galinha. Pão de alho. Mas pão de alho é uma delícia, gente. Eu não sei vocês, eu sou fanático por pão de alho, carvão, refri. É isso aí, ó. Tá pronta já a festa. Pão de alho é vida, gente. Aliás, aqui é uma prova se a pessoa é humana. Né? Você pergunta para ela se ela gosta de pão de alho. Se ela falar não, provavelmente ela é um vampiro, né? Ela é sei lá, um Fiuk, ou, enfim, ou ela morreu já e não sabe. Eu amo pão de alho e coração por mim, pode ter só isso. Eu também, Dami, lá aprovado. Se bem que a carninha vai bem, só que com a nossa inflação, né, gente, a carne se tornou um luxo, né? Aliás, a carne ela já é um
um novo item de ostentação, né? Ao invés de sair com um cordão de ouro, acho que eu vou fazer um cordão de picanha, de fraldinha, eu acho que eu vou fazer mais sucesso na rua do que qualquer coisa, gente. Impressionante. No Brasil, o maior produtor de carne do planeta, praticando os preços mais caros do planeta. Mas isso aí é lá na aula de economia, não é aqui comigo. Bom, então a gente pode dizer que existe não só um campo, mas existem vários campos que são especializados e eles vão ter um pouco de autonomia em relação a um ao outro. Por exemplo, o campo religioso, ele vai se dividir em vários campos diferentes, né? Você vai ter o campo religioso dos monges, do, sei lá, do satanista, do católico, do crente, do evangélico, enfim, vários, né? E cada um deles, quem vai fazer parte, vai ter que colocar investimentos que não são só econômicos, é investimento físico, é investimento psicológico, mas cada um está ali disposto a obter algum tipo de recompensa. E para um ser recompensado, outro tem que ficar sem recompensa nenhuma. Frango na mostarda, esse é bom também, gente. Esse show de bola. Não, já deu para ver que a turma é gente boa, que pelo menos bom gosto aqui não falta. Se gosta de pão de alho, se gosta de coração, frango na mostarda, refri. Bom, mas dá para ver que ninguém bebe também, que ninguém falou de levar cerveja também, né? Ó, fraldinha na mostarda também é bom. Ok, ok. Esse churrasco aqui promete, hein, gente? Esse churrasco promete. Agora, gente, um ponto importante que eu vou trazer para vocês. A gente pode dizer o seguinte, que cada um desses campos, eles são diferentes. Eu ia falar, mas fiquei com vergonha. Dâmela, pelo amor de Deus, gente. Cerveja, na verdade, é um item sagrado, gente. Cerveja já se fabricava no Antigo Egito, né, há 5.000 anos. Aliás, tem a lei da Baviera de pureza. Inclusive, dentro dos primeiros códigos penais, no Código de Hammurabi, não sei se já ouviram aquela olho por olho, dente por dente, havia uma lei específica para cerveja. O cervejeiro que fizer cerveja ruim deve ser afogado dentro da própria cerveja. Uma curiosidade aqui histórica. Enfim, né, imagina o que seria o pessoal da Ambev, né? Deixa eu cortar aqui para vocês. Aliás, aqui é um spoiler, hein, gente? Aqui com a pandemia faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu tenho alguns colegas que a gente gosta de fabricar cerveja. Enfim, não digo que fica, meu Deus, né? Mas, enfim. Bom, agora um pouco. Aqui, ó, exemplos, né? O campo do skate, como eu falei. Aqui, na verdade, só aparecem os pezinhos, né? E os carrinhos dos caras, né? Por exemplo, o campo da música, né, nesse caso música gótica, né, vai ter uma aparência específica, e também, né, o campo religioso. Aqui a gente entra num segundo conceito que é fundamental dentro do Bourdieu, que é o conceito de hábitos. Ele vai dizer o seguinte, que cada um desses campos ele vai demandar um hábitos. E o que é o hábitos? O hábitos é um conjunto, é um repertório de habilidades, competências, percepções e ações que vão oferecer ao indivíduo tanto acesso ao campus, como também um meio dele progredir dentro do campo de maneira geral. Aqui vai incluir a forma do indivíduo falar, do indivíduo se comportar, do indivíduo se vestir, do indivíduo se formar, do indivíduo se comportar no mundo de maneira geral. Por exemplo, esses caras aqui na foto são todos monges, né? Vamos ver aqui. Primeiro, a roupa neles, né? Totalmente distinta, né? Você vê logo de cara que é monge. Essa roupa aqui laranja, né? Uma espécie de um vestido de Aristóteles, cabeça raspada, para quem quer fazer parte dos monges, esse é o hábitos perfeito, né? Então tem a roupa aqui, com certeza esses caras leem muito, esses caras fazem, né, os rituais religiosos deles, né? Tem
as consonâncias dele. Isso tudo é um hábitos, né? E o hábitos para ser monge, por exemplo, não é o mesmo para ser gótico e não é o mesmo para ser skatista. Entendeu? Isso é o hábitos. O hábitos é um tipo de habilidade, um tipo de competência e também um parâmetro geral que vai oferecer meio para você entrar no campus, continuar no campus e persistir no campus. E um hábitos que é muito bom num campo pode ser ruim no outro. Como aqui, por exemplo. Aqui, para o cara ser monge, tá excelente. Agora, e para o cara que quer virar cantor gótico? Já não é bom. Ou o cara que quer ser skatista, já não é bom. A mesma coisa também o hábito do skate. Imagine que hoje, por exemplo, o professor quer voltar a andar de skate. Então, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso talvez mudar a forma de me vestir, preciso talvez atualizar o meu repertório de gírias e principalmente preciso andar, né? Preciso treinar muito. Tudo isso pode fazer com que eu adquira um novo hábito, ou seja, que me dê acesso a esse campo, o campo do skate, mas que não vai ser bom se eu quiser, para eu competir no campo gótico, né? Porque não pareço, um skatista não parece com o gótico em nada, né? Nem canta, não mexe com música, e não vai se parecer também com um religioso. Ou ainda aqui, por exemplo, o campo gótico. Vamos supor que hoje o professor resolve virar um gótico. Então, eu preciso, nem sei o que eu preciso fazer, mas eu acho que eu preciso primeiro aprender a tocar muito bem um instrumento ou aprender a cantar. Segundo, eu preciso conhecer, né, as músicas, as bandas, preciso fazer um networking com outras pessoas, constituir um conjunto e aí me lançar no mundo, né, da música e que com certeza, né, posso ter sucesso nesse campo, mas esse hábitos não vai me ajudar a andar de skate, não vai me ajudar a ser religioso. Então, deixa eu cortar aqui para mim. Então, eu posso dizer, gente, que aliás, o Bourdieu, ele vai entender que cada campo ele é especializado, como eu mostrei aqui, o campo da religião, ultra especializado, o campo da música, ultra especializado, né? Tanto é que a gente nem fala de um único campo. Por exemplo, se eu resolvo ser o gótico que eu falei aqui, e faço canto lírico, fico cantando, aprendo a tocar guitarra, deixo um cabelo crescer enorme, pinto a minha cara, uso roupas pretas, eu pergunto, vou fazer sucesso como rapper? Vou fazer sucesso como funkeiro? Vou fazer sucesso como pagodeiro? Vou fazer sucesso dentro da música clássica? Não, né? Entendem isso? Não. O campo, ele é tão especializado que o hábitos que você tem ali, ele vai te dar elementos para aquele campo, mas que não são bons exatamente para outro, né? Claro que tem campos que são convergíveis entre vários setores diferentes, né? Por exemplo, alguém que quer se tornar um artista, artista, eu estou falando aqui um tempão, mas um ator de cinema, por exemplo. O cara precisa ser, enfim, bonito, às vezes ajuda, precisa estar em forma, precisa falar muito bem, precisa saber interpretar, saber se relacionar com outras pessoas. E para isso, né, como o Pierre Bourdieu, todo hábitos envolve investimento de tempo, dinheiro, trabalho, né, psicológico. Agora, por exemplo, um cara que investiu nisso, foi lá, foi fazer a escola de teatro, né, para ele ganhar a carteirinha de ator, malhou para ele ficar lá todo bonitão, enfim, fez até aquela harmonização facial, contratou uma assessoria de imprensa para ajudar ele. Ele pode, de alguma forma, transitar entre outros campos, porque aquele hábitos que ele adquiriu vai trazer vantagens competitivas em outros locais. Se ele quiser, por exemplo, se tornar modelo, talvez role, né? Se ele quiser se tornar ator, talvez role. Se ele quiser se tornar político, talvez role. Aliás, a gente pode ver, inclusive, que muita gente transita entre campos quando o seu campo não está dando certo. Por exemplo, o campo esportivo no Brasil produz muitos políticos, como, por exemplo, Romário,
Aqui, esqueci o nome aqui, mas aqui também aqui em Curitiba a gente tinha um vereador também que era. Por quê? Porque é um campo que traz muita visibilidade. Né? O cara ele fica muito em evidência e, consequentemente, quando ele vai para uma outra arena, né? Como a arena eleitoral, ele acaba se dando bem, né? As pessoas já conhecem ele de maneira geral, mesmo que ele não entenda nada de política. É o caso, por exemplo, acho que todo mundo conhece aqui o Tiririca. Aliás, quem hoje, eu lanço um desafio aqui para a turma, gente. Quem hoje quiser cantar uma música aqui do Tiririca, pode ser aquela Florentina, ganha 1 ponto na média, hein? Mas tem que cantar inteira. Eu aprovo. Fica aqui o desafio, né? Vamos ver se a pessoa vai ter coragem, né? Como, por exemplo, o Tiririca, né? Então ele... Opa, eu vi um microfone abrindo aqui, gente. Foi sem querer, mas essa vergonha eu passo. Quer cantar pra gente, Dâmila? Não, essa vergonha eu passo, pode deixar. Não, legal, ok. 1 ponto na média também é um suborno muito pequeno, né, também, né? Aqui o Ellen, vou ficar sem mesmo. Olha lá, tá vendo? Depois não fala, gente, aí depois vão falar, o professor é carrasco, né? O professor não ajuda em nada, tal. Mas cantar, se fosse três, aí é dançar, e vai ter que ter uma maquiagem, tem que fazer uma coreografia, etc, etc. Mas vida que segue, né? O Tiririca, por exemplo, quando ele começou a cantar aquelas lindas canções dele, ele investiu, né, numa roupa, num jargão, teve que investir também numa produção do disco, teve que ter uma assessoria de imprensa, tudo isso é investimento, e esse investimento se torna um hábito, né? E ele competiu com outros artistas bregas, né? Que é um estilo, né? Como, por exemplo, aquele Falcão. Aliás, aquele Falcão, não sei se vocês lembram, né? Quem é o Falcão? Ele tem formação em advocacia, em direito, né? Em arquitetura e mais uma área. Uma pessoa super inteligente. Enfim, não é fácil, né? Você se destacar em nenhum campo, mesmo no campo. Né? Usava aquela florzona, excelente jogar excelente jogador de futebol. Me deu um bang aqui também, o Dâmila. Bom, então a gente pode fazer o seguinte. Então, primeiro, o campo é um setor específico e cada um que topa entrar num campo, ele está, na verdade, ele está entrando como se fosse num campo de futebol, né? Quando você topa, por exemplo, se tornar administrador, se tornar professor, se tornar engenheiro mecânico, se tornar piloto de avião, se tornar artista, se tornar boxeador, se tornar skatista, você está entrando em uma arena que você vai ter que competir com outras pessoas, como um jogo de futebol. Um jogador de futebol, por exemplo, ele vai competir por reconhecimento, por fama. Se a gente pensar, por exemplo, hoje, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras assim que estão no top, eles ganham muito dinheiro com futebol, mas o futebol não é tudo. Eles ganham dinheiro, sobretudo, com publicidade. Mas não é assim, né? Tipo, eu vou virar jogador de futebol e vou fazer um contrato milionário aqui. Não, eu vou jogar aqui no time de várzea, aqui na esquina, ninguém vai me contratar para absolutamente nada, entende? Você está competindo com milhares de outras pessoas, né? Quantas pessoas será que jogam futebol no Brasil? Aliás, vou fazer uma pesquisa sobre isso, vou descobrir. E eu imagino que nem metade delas, nem 25%, acho que nem 10% dessas pessoas tem acesso a esses contratos de publicidade, né? Não tem nada disso, né? Isso é uma construção que vai se fazer tanto pelo hábitos, né? Se a gente pensar um jogador de futebol, não basta ele saber jogar bola, ele tem que jogar muita bola, né? Muita. E isso não é algo que ele faz apenas em nível individual. Ele tem que saber interagir com outras pessoas, ele tem que saber cativar público, etc, etc. E isso é extremamente difícil, porque senão todos, né, estavam top. Então, aqui, indo numa definição,
hábitos, de acordo com Pierre Bourdieu, eu vou falar o difícil, depois falamos o fácil. Então, eles são princípios geradores de práticas distintas e distintivas. Ou seja, eles são, na verdade, práticas que são diferentes entre si e que servem para diferenciar as pessoas. Como, por exemplo, o que come o operário, ou ainda a maneira dele comer, de maneira geral. Aliás, eu acho que eu vou passar uma vergonha aqui e eu vou contar uma história. Talvez eu já tenha contado, essa eu conto sempre. Em uma outra faculdade que eu trabalhei, o pró-reitor chamou a gente para um jantar. Gente, era um jantar num restaurante muito top. Aliás, o único carro de pobre ali era o meu. E, enfim, a hora que eu cheguei lá no restaurante, na mesa, gente, um monte de prato, um monte de talher, um monte de copo, de taça, de... Eu falei, cara, como que come isso, né? Como que eu faço, né? Não tenho o hábitos, né? Enfim, aí eu falei o quê? Bom, que nem, gente, quando a gente chega num lugar lá que tá todo mundo dançando, o que vocês fazem? Você copia, né, o que os outros estão fazendo, né? Então, eu olhei, né, quem que é o mais rico da mesa? É o patrão, então eu vou fazer tudo que ele faz. Então ele pegava o garfo pequeno, eu pegava o garfo pequeno, ele pegava o garfo grande, eu pegava o garfo grande, ele pegava a colher, eu pegava a colher, ele beliscava lá uma salada ruim pra caramba, eu beliscava a salada, ele tomava o vinho, eu tomava tudo, fiz tudo, assim, ó, até que usamos tudo. Aí no final, né, gente, eu fiquei me sentindo tipo aquele lord inglês, assim, coloquei como chama aqui, o guardanapo aqui, assim, só limpando o cantinho da boca, fiquei me achando, e o patrão virou assim pra gente e falou assim, olha, eu nunca entendi o porquê desse monte de prato, desse monte de talher, desse monte de coisa, eu como de qualquer jeito mesmo. Enfim, né? Fiquei copiando à toa para nada, né? Que droga, que ódio, né? Que eu fiquei daquilo lá. E pior, né? Até onde eu entendi, os outros também, os outros professores não eram tão mais chique que eu, não. Estavam copiando também. Tanto é que eles acharam engraçado, a hora que eles deram uma risadinha assim, eu também, assim, mas entendeu? Mas a gente pode dizer o seguinte, se fosse uma outra circunstância, por exemplo, uma reunião com CEOs de várias empresas, assim, master mesmo, sei lá, o Mark Zuckerberg, sei lá, outro lá, dono de banco, etc, etc. E eu sou um cara que estou indo lá vender um produto para ele, na moral, eu ia ter que saber comer, porque senão eles iam perceber que eu não ia saber e rapidamente já iam falar, não, esse cara não tem credibilidade, né? Ele nunca veio aqui, né? Ele não tem o nosso hábitos, né, de maneira geral. Enfim, rindo de desespero, exato. Foi o que eu fiquei também. Nossa, eu fiquei xingando muito ele por dentro. Eu falei, filha da mãe, por que ele não falou logo no começo, né? Que ele não sabia, que ele não entendia. Porque aí eu pegava tudo, pegava de qualquer coisa lá, até deixar coisa no prato. Assim, eu deixei, porque o patrão deixou, né? Eu falei, não, deve ser chique, né? Deixar coisa no prato, né? Deixei o mais gostoso lá no prato. Aí depois também foi, dane-se, né? Vamos comer e pronto, né? Enfim, então isso é um tipo de prática, né, distinta e distintiva, muito claro, né? Você tem alguém que sabe, né, comer e o cara que não sabe comer, né? Ou ainda as nossas opiniões políticas, né? Não só a opinião que a gente tem, mas também a forma que a gente tem de exprimir ela, né? De falar sobre isso, as nossas crenças, né? Sobre o que é bom ou mal, ruim ou bom, vulgar ou não vulgar, enfim, tudo isso é um hábitos, né? Então, um hábitos, ele é, antes de tudo, um comportamento internalizado, ou seja, algo que está fora e está dentro, né? É que eu nunca mais fui nesse... Aliás, eu soltei uma nesse dia, gente. Eu falei assim para eles, depois que eles falaram isso, eu falava, nossa, fazia tempo que eu não vim aqui, viu? Fazia um tempão. Sim, eu nunca fui, né, de maneira... Eu nunca tinha ido, né? Eu não menti, né? Quando eu falei que fazia tempo, né? Que eu faz, sei lá, né? 30 anos, a minha vida inteira, né? De maneira geral. Enfim, então a gente pode dizer que o hábitos, ele é um comportamento
internalizado, algo que está fora e a gente traz para dentro, né? Algo que está no campus e que vai envolver tanto a forma da gente falar, da gente agir, da gente pensar, as nossas percepções, os nossos valores, de maneira geral, né? Por exemplo, um alto executivo de Wall Street, né? Não basta ele ter aquele terno da C&A, não, tem que ser um terno de grife mesmo, né? Um terno de como que chama, de estilista, né? Tem que ser lá um estilista, né? Top, né? Tem que desenhar isso. Além disso, ele tem que ter toda uma linguagem, e a linguagem não é só ele falar o inglês, o português, não, ele tem que saber termos técnicos, né? Gírias, né? Que são próprias ali daquele segmento. Ele tem que frequentar os mesmos lugares que os outros executivos vão. Aliás, a maior parte dos altos executivos, né, não só de Wall Street, mas de outros lugares, eles fecham negócio em outros lugares que não o ambiente de negócio. É lá no clube de golfe que ele vai, é lá na sauna que ele vai. Aí você quer ser executivo, mas você nunca foi no campo de golfe, você nem sabe jogar golfe. Fica difícil, entende? Tudo isso envolve, né? Ou mesmo a universidade, né? Alguns lugares no Brasil, alguns tipos de profissões no Brasil, alguns setores, como, por exemplo, o Banco Central, os quadros, eles vêm das mesmas universidades, né? O Banco Central, há 30 anos, quem trabalha lá é gente que sai da PUC, do Rio de Janeiro, e da Fundação Getúlio Vargas. Então, é ali que os caras já se conhecem, já vão ali adotando o mesmo padrão, de maneira geral. Aliás, eu posso dizer o seguinte, quando a gente vai na faculdade, se a gente tivesse em aula presencial, principalmente lá no campo da cidade, que você vai ter vários cursos diferentes, você consegue ver o hábitos, né? Então, por exemplo, no curso de saúde, está todo mundo de branco, né? No curso de direito, está todo mundo de social, no curso de licenciatura de geografia, história, aí já o pessoal mais bicho grilo, dread, violão, camiseta de Che Guevara, isso vai acontecendo de maneira até imperceptível. Então, por exemplo, eu dou uma aula para administração, no primeiro período, está todo mundo meio que heterogêneo, cada um de um jeito. Então, um mais descoladão, outro mais social, um outro diferente. Vai chegando no final do curso, tá todo mundo meio parecido. Todo mundo vai ficando meio parecido. Isso é o ethos, né? É o hábitos. Aliás, quando eu fui fazer a faculdade, também foi assim. Vou contar para vocês, gente. Quando eu entrei na faculdade, o final do ensino médio eu fiz nos Estados Unidos. Então, eu tive a visão, quando foi para ir para a faculdade, que ia ser meio parecido com o que era a faculdade lá nos Estados Unidos. Então, eu fiquei imaginando que eu ia entrar numa fraternidade, eu achei que ia ser tipo American Pie, né, a faculdade, né? Aí, que curso que eu fui fazer? Ciência política. E como eu disse aqui para vocês, eu andava de skate, né? Então, eu fui com a minha roupa que eu tinha, né? Eu fui com a minha bermuda, com a minha camiseta regata, com minhas tatuagens e tal. Entrei na sala, gente, só velho, só parecia que eu tinha entrado num asilo. Todo mundo ficou olhando para mim que nem um ET. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, caramba, eu falei, que droga, né? Que caramba, né? E, enfim, mas com o passar do tempo, eu também fui mudando e nem percebi. Quando eu vi, eu já estava no intervalo no boteco jogando dominó com esses senhores. Quando eu vi, a regata virou camiseta social, a bermuda foi virando ali uma calça jeans, depois uma calça ali de linho, um negócio diferente. O tênisão lá do Nike SB foi virando um sapato. E quando eu vi, eu já estava todo social. Já aí eu nem percebi. Mudei a minha forma de me vestir, a minha forma de falar, a minha forma de pensar. E esse foi o critério para eu entrar nesse campus de maneira geral, esse hábitos, né? E até hoje eu reproduzo isso, logo que, claro que do meu jeito, né? Mas foi algo assim, nenhum dia eu pensei assim, falei, não, hoje é o dia de eu comprar o terno, né? Hoje é o dia... Não, essas coisas foram simplesmente acontecendo, né? Isso é
o hábitos de maneira geral. Então, aqui, gente, para a gente sintetizar, a gente pode dizer o seguinte, que cada campo é um local social de disputa. Quantos campos existem na sociedade? Inúmeros, infinito. Surgem campos todo dia. O que faz um campo se sustentar é as pessoas acharem que vale a pena participar dele para competir pelas coisas que ali tem, né? E para você entrar no campo, você tem que adotar um hábitos. O hábitos ele é a chave de entrada nesse campus e também ele é como a munição, né? Ele é a sua ferramenta de luta para você se destacar ali entre os demais e ter uma posição diferenciada dentro do campo, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, gente. Deixa eu cortar a câmera aqui para o slide. E a faculdade não era o American Pie que eu pensei, gente. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos imaginar um executivo de Wall Street, que seria aqui o representado na imagem. Aliás, tem um filme que eu gosto muito do Leonardo DiCaprio, que é o Lobo de Wall Street. Filme top, gente. Filme muito importante para a gente pensar nas relações éticas, mercado financeiro, inclusive no conteúdo dessa aula de hoje, Campo e Hábitos. Fica aí a minha dica para o fim de semana. E eu acho que tem no Netflix, hein? Vamos imaginar alguém do mercado financeiro que quer se tornar um hipster professor de yoga. O porquê que ele quer se tornar, eu não sei, né? Vamos imaginar que sei lá, ele teve ali uma experiência de quase morte depois da Covid e viu que ele não gostava do segmento que ele estava e que ele tinha que aproveitar melhor a vida, que ele quis se tornar minimalista. Então, vamos lá, eu descrevi vários passos, né? Vocês podem imaginar outros, né? Mas um executivo de Wall Street, ele quer se tornar professor de yoga, ou seja, ele quer sair de um campo para entrar em outro. Então, ele vai ter que adotar muitos passos, né, para mudar o hábitos, né? Como, por exemplo, a forma de vestir. Ele vai trocar o terno, aqui Armani, por uma roupa mais confortável, né, como calça de moletom. Ele vai ter que fazer vários cursos, como, por exemplo, de yoga, meditação, e tudo isso é muito difícil. Imagina ficar nessa posição que o cara tá, ó, só com as pontinhas do dedo. Gente, eu já teria estourado, tem uma dor no nervo ciático, gente. Se eu fizer essa posição aqui, eu acho que eu fico sem conseguir dormir de dor por dias, né? Além disso, ele vai ter que frequentar. Ih, peraí que eu cortei aqui. Ele vai ter que frequentar outros lugares, né? Enquanto o executivo de Wall Street, sei lá, ele joga golfe, ele joga tênis, ele vai em restaurantes chiques, né? O cara da yoga, ele vai em outros lugares, né? Como, por exemplo, locais onde os vegans, né, se encontram. Ele vai ter que aprender jargões próprios da comunidade. Eu imagino que essa posição aqui que o cara está fazendo deve ter um nome para isso. Ele vai ter que trocar hábitos alimentares, né? Eu digo isso porque eu tenho uma prima que é meio bicho grilo, que é dessa área aqui, e ela, inclusive, trocou de campo. Ela é mestre em economia e, do nada, foi para essa área aí, né? Ela vai ter que adotar um outro estilo de vida, né? Menos materialista. Aliás, na Netflix tem também um documentário muito legal sobre isso, chama Minimalismo. Ele vai ter que, possivelmente, mudar a música que escuta, né? Imagino que aqui o executivo deve ouvir sei lá, música clássica ou música eletrônica, se for mais jovem. Aqui o cara vai ter que escutar, sei lá, música indiana. Ele vai trocar as preferências políticas, né? Enquanto o cara do mercado financeiro, talvez ele seja mais aqui alinhado, né? Se for pensando nos Estados Unidos, com o pensamento republicano, e o yoga mais alinhado com o pensamento democrata. Ele vai ter que trocar, enfim, outros fatores, né? De maneira geral. Vamos dar um outro exemplo. Olha esse aqui, gente. Só que esse aqui tá só o grilo, coitado do magrinho. Vamos imaginar, por exemplo, esse rapaz aqui, um cantor de funk, é um campo específico da música, especializado, e vamos supor que ele quer se tornar na verdade, o contrário. Vamos imaginar que um desses rapazes aqui, black metal,
olha, dá até medo de olhar. Ele quer se tornar um cantor de funk. Ele quer ficar igualzinho esse aqui. No Brasil, com certeza, esse dá mais dinheiro que esse, não tenho dúvida. Ele vai ter que adotar vários pontos, né? Ele vai ter que, por exemplo, mudar o corte de cabelo, né? Enquanto esses aqui é cabelo comprido, esse aqui é cabelo curto, talvez um cabelo colorido, diferenciado, né? Sei lá, azul, verde, né? Um cabelo diferente. Ele vai ter que trocar as roupas escuras, né? Nesse caso, essa roupa medonha aqui, por uma roupa, se bem que esse está sem roupa nenhuma, quase, né? Por uma roupa de marca específica, por relógios, por adereços. Ele vai ter que trocar o teor da letra da música, enquanto esse aqui canta sobre morte, desgraça, violência, esse aqui eu acho que deve cantar sobre sexo, drogas e ostentação. Deve trocar também o repertório de gírias, ou seja, tem gíria que sai daqui, que não cola aqui, e vice-versa. Ele vai ter que frequentar outro lugar, ou seja, não é frequentando show de black metal que você consegue virar funkeiro, vai ter que ir aos bailes de funk, né? Vai ter que fazer um networking, né, com pessoas e empresários, né, que são desse segmento. Aí eu coloquei aqui Pancadões, tinha esquecido desse nome. Ele vai trocar o produtor musical, né? Porque o produtor musical do black metal, né? Com certeza ele não vai ter os contatos, né, que precisa para tocar no mundo do funk. Vai ter que trocar também o padrão visual das redes sociais, enfim, dentre outras mudanças. Enfim, isso é legítimo. Claro que nem sempre é comum, né, esse tipo de coisa, né? Alguém que está num campo desse ir para esse, ou esse ir para esse, mas isso acontece. Em algum momento o indivíduo ele escolhe, né, adentrar a um campo, e nós, né, ao longo da vida, nós acabamos fazendo parte de vários campos, né, distintos de maneira geral. Ou vamos dar como exemplo, vamos imaginar um trabalhador rural de uma região muito afastada do Brasil que quer se tornar um acadêmico, quer se tornar um professor de genética molecular. Primeiro, ele vai ter que trocar de cidade, possivelmente, ou até de país. Ele vai ter que entrar numa nova agenda de estudos, ele vai ter que montar um novo networking, ele vai ter que mudar a forma de se vestir. O tempo que ele gastava, por exemplo, no campo, plantando, ele vai ter que passar aqui não só lendo, mas também escrevendo, estudando, publicando, participando de congressos, de maneira geral. Enfim, é uma grande mudança, né? Ou mesmo uma mudança mais comum, um empregado, ele se tornar um empregador. No Brasil, eu sempre digo, gente, quando o cara reclama, nossa, mas tá ruim meu salário e tal, eu falo, vira patrão, para você ver como é fácil, né? É extremamente difícil, né? Ele vai ter que mudar a forma de pensar, a forma de alocar o dinheiro, né? Aliás, uma empresa, né, é um poder que vem acompanhado, né, como diria o tio Ben, né, o tio do Spider-Man, de grandes responsabilidades, né? Enquanto o pessoal aqui, né, usa uniforme, o patrão pode usar uma outra roupa, né? Enquanto o pessoal aqui tem que obedecer ordens, esses aqui dão ordens, né? Enquanto esses aqui estão acostumados a receber salário, esses aqui têm que pagar salário, né? Enfim, é uma grande mudança, uma forma de pensar. Tanto é que eu mesmo tenho vontade de empreender, mas eu não sei se eu tenho capacidade o bastante ou força de vontade o bastante para mudar o meu hábitos a ponto de deixar de receber o meu ordenado todo dia, no dia 5º, né? E ter que pagar ordenado para outras pessoas, né? É uma grande mudança. Então, a gente pode dizer, de maneira geral, que o campo ele é exatamente isso, um local, cadê aqui? Um local de disputa. Assim como quando dois times entram em campo, eles estão disputando, ou seja, para um fazer ganhar o jogo, outro tem que perder. Na vida social é assim. A gente está disputando capitais que são escassos, e cada um dos campos, né, da sociedade humana vai demandar um hábitos, né, específico. Como cada campo tende a ser muito especializado, nem todos os hábitos eles são bons em todos os campos. Tem hábitos que é bom em quase qualquer campo. Por exemplo,
aqui na área que eu atuo, né, na área acadêmica, algo que demanda muito é o indivíduo saber falar, a oratória. A oratória serve para o cara se tornar artista, se tornar advogado, se tornar político, se tornar vendedor, se tornar qualquer coisa, né? Como diz, né? Quem tem boca, vai a Roma, né? Não é vai até Roma, ele vai, né? Enfim, mas alguns, né, hábitos, eles são específicos só para um. Ao invés, por exemplo, de ser um cara aqui da yoga, o cara que vai se tornar, por exemplo, um fisiculturista, sabe? Aqueles que ficam simplesmente enormes, né? Aquelas pessoas enormes. O cara ele tem que comer o dia inteiro, né? Dietas ricas em proteínas, gorduras, pobres em carboidrato, ele tem que fazer muito exercício. Esse tipo de hábito não é bom para todos os campos, né? Da mesma forma que o cara, por exemplo, que vai aqui se dedicar ao mercado financeiro, ele fica restrito, né, de entrar em outro campus de maneira geral. Quantos campos existem, né? Quantos campos as pessoas acharem, né, que vale a pena existir, né? E o hábitos, ele nada mais é do que um comportamento internalizado do campo, né? Algo que está no campo, que já existe e que nós internalizamos e que, ao fazer isso, nós temos uma chave para entrar no campo, para poder entrar, né, na disputa, e também uma arma para a gente conseguir competir com os demais de maneira geral. Deixa eu cortar aqui para mim. Bom, e é isso, gente. Enfim, Bourdieu escreve difícil, mas na verdade ele fala sobre a nossa realidade de maneira geral. E eu pergunto para vocês, gente, agora, e não precisa ter vergonha, como no caso da cerveja, não, gente. Pergunto: ficou alguma dúvida? Acharam confuso? Acharam fácil? Acharam difícil? Acharam chato pra caramba? Enfim, deixo aqui peço para vocês um feedback. O que vocês acharam dessa história toda? Achei bem legal, sem dúvidas, aula top. É assim que ganha ponto extra na nota, elogiando. Eu gostei, não fiquei com dúvida alguma. Brincadeira, estava brincando aqui também. De maneira que você explicou, consegui entender. Brenda, quando o Pierre Bourdieu foi um dos primeiros autores que eu vi na faculdade, e eu tive que ler um professor. Como que ele fazia? Ele escrevia o nome dos livros na lousa e falava: leiam e semana que vem tragam as dúvidas. Aí eu falei: putz, né? E, cara, eu peguei um livro chamado Distinção. Achei muito difícil, né? Porque eu não estava também acostumado a ler, né? Hoje eu leio e já acho fácil, né? E, enfim, fiquei por um tempo boiando, mas a hora que eu peguei, eu falei: não posso ensinar como faz o meu professor, eu tenho que levar exemplo do dia a dia, né? Coisa da vida das pessoas que ela entende. Enfim, eu sempre busco estruturar dessa forma. Que bom que a turma curtiu a metodologia. Tamo junto, gente. Mas qualquer dúvida, se vocês também ficarem meio assim, meio ressabiado de questionar aqui, tem meu e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br. Estou sempre lá, dia e noite, e tamo junto. Então, Bruna Sassá, curti, tô ansiosa para o churrasco. Eu também, Bruna, eu também. Só falta terminar a pandemia, né? Que é a coisa mais difícil do planeta, mas também prometo que levo, inclusive, uma cerveja de produção própria, coisa chique. E com o colega que vai levar o sal grosso, o outro vai levar só a coragem. É isso aí, gente. Vamos ver o principal. Aí sim, estamos juntos, gente. Curti a aula de hoje. Então, eu vou interromper a gravação e vou ler com vocês a questão de frequência.